Fala, minha galera do terceiro ano do Ângulo Salto, estamos nós aqui nesta aula novamente digital. Ô, tristeza profunda que acomete o meu coração em razão da falta que eu sinto de vocês. Estou aqui no meu cantinho, no meu caixote de concreto, junto dos meus livros, dos meus quadros, do meu ventilador e da minha cachorrinha que vocês não estão vendo, mas está ali no cantinho, deitadinha, acompanhando mais uma aula de sociologia ao meu querido, glorioso e amado terceiro ano do Ângulo de Salto. Olha só, gente, hoje nós conversaremos sobre uma temática muito familiar, afinal de contas, vários são os professores que debatem esse tema. Muitas vezes os assuntos até coincidem, o que, num certo sentido, acaba sendo cansativo, mas, noutro sentido, acaba sendo também reforçador no teu entendimento do tema. O professor aqui preparou a aula de um jeito para que a gente trate do tema, o tema que nós vamos conversar hoje é globalização, para que a gente trate da temática da globalização a partir de pinceladas nos mais variados momentos da história do capitalismo. Então, estudando, não é estudar a história do capitalismo exatamente, estudando a história do capitalismo, nós podemos entender como o processo globalizacional foi se dando. E aí, no final da aula, a gente analisa esta última experiência do capitalismo, chamado capitalismo neoliberal ou neoliberalismo, bem como nós também estudaremos as consequências da globalização. Então, para começar a aula, fiquem apostos aí, o professor vai dar aquela lubrificada nas cordas vocais, tomando um refrigerantinho. Afinal de contas, o fato de nós darmos aula em casa tem de ter algumas vantagens, não é, gente? Porque, olha, é difícil você dar aula olhando para uma câmera, viu? Legal você olhar nos olhos dos alunos, das alunas, você entender a reação de todas e todos. Olhar só para a sua imagem, um negócio assim, muito duro, muito frio. Então, o refrigerante vem para dar uma certa quebrada no clima. Então, saúde, já começaremos. Ok, então, vamos começar. Eu quero primeiro tratar com vocês de uma definição muito padrão, muito genérica de globalização, que entende a globalização como um fenômeno de maior integração, maior interdependência do mundo, como se as fronteiras tivessem ficado mais porosas, as informações fluem de uma forma muito mais veloz, as pessoas estão atentas. O coronavírus surge lá na China. Meia hora depois a gente aqui no Brasil está sabendo. Uma determinada música começa a fazer sucesso nos Estados Unidos. 2, 3 dias depois essa música começa a bombar no Brasil e assim sucessivamente nas mais variadas áreas a gente percebe a globalização aí atuando. Agora vejam só, será que a globalização é apenas um fenômeno de maior integração, de maior interdependência, maior circulação de pessoas? Será que a globalização é só isso? Vamos então analisar o fenômeno globalizacional e depois a gente conversa. E uma outra questão que me parece importante colocar para a gente ir respondendo ao longo das aulas. Será que a globalização é um fenômeno específico do final do século XX, de meados do século XX? Será que a globalização é algo que começa apenas com o advento da internet? Será que o mundo já não se integrava em outros séculos, com as suas respectivas dificuldades, com os seus respectivos incrementos tecnológicos? Enfim, são questões para a gente pensar. Então vamos começar a entender um pouco a questão da globalização no paralelo com a história do capitalismo. A primeira experiência capitalista que nós temos tem a ver com as grandes navegações, tem a ver com mais ou menos lá o século XV.
Era o chamado capitalismo mercantil ou mercantilismo, né? O mercantilismo, ele tinha esta característica de um capitalismo ligado à navegação marítima, a busca de novos mercados consumidores, a busca de especiarias, e também tinha como característica a intervenção do Estado na economia. Afinal de contas, as monarquias absolutistas eram as grandes patrocinadoras das expedições marítimas. Expedições estas que tinham o viés, o interesse econômico, que tinham também outros vieses, como o viés religioso. Mas o fato é que o capitalismo mercantil, o mercantilismo, né, era do metalismo, tinha como característica a intervenção do Estado na economia, a busca de novos mercados consumidores, novas especiarias, novos produtos. Bom, será que o Brasil mesmo é descoberto no contexto do capitalismo mercantil, 1500? Será que estas expedições marítimas, encontrando novas regiões, encontrando novas terras, será que estas expedições marítimas não podem ser caracterizadas como um fenômeno já de globalização, já de maior integração, já de maior intercâmbio? Fica pra gente pensar. Agora vejam vocês, gente, com o tempo, a monarquia absolutista, o absolutismo, começa a ser confrontado por novas ideias. Ideias que vão defendendo liberdade política. Ideias que vão defendendo a separação do Estado e da religião. Lembre-se do direito divino do rei. Ideias que vão defendendo liberdade de expressão, laicidade do Estado. Eu estou falando, gente, de uma série de especulações, de reflexões que desembocam num ideário chamado iluminismo. O iluminismo, de caráter liberal, fará revoluções. A mais emblemática é a Revolução Francesa de 1789, que instala um novo modo de organização social, que separa Estado e religião, que acaba com a monarquia, apresenta-se um parlamento. Vejam vocês, a partir desta nova configuração, também se configura um novo capitalismo chamado capitalismo